Hoje a gente vai falar um pouco sobre inferência, tá? Eu sei que vocês já viram um pouco de inferência estatística, né? Na matéria passada, né? Teste de hipóteses, estimação de parâmetros, intervalo de confiança, né? Então a gente agora vai pegar essas ideias, né? E levar para um modelo de regressão, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca os dados no computador, né? Ou faz na mão, vamos supor, né? Só vai obter uns valores aí de beta chapéu. Mas será que esses valores a gente pode confiar neles? Será que de fato eles são diferentes de zero? Você lembra que em teste de hipótese a gente testava, por exemplo, se a média é igual a zero, diferente de zero? Né? Nesse caso a gente vai testar, geralmente, né, se o beta chapéu é igual a zero ou diferente de zero. Por quê? Porque, desculpa, testar se o beta é zero ou diferente de zero. Tá? Por quê? Porque se for zero, né, aquela variável associada àquele beta não tem nada para fazer na equação, né? Se for diferente de zero, aí é outra história, essa variável é interessante, né? E vale a pena a gente incluir aí na nossa equação, tá? Então a gente vai ver uma introdução aí de inferência, né? Por que que é importante e tudo mais. Embora na primeira aula eu passei um pouquinho de algumas distribuições, a gente vai rever, né, a distribuição T, a distribuição F, tá? Que a gente não precisa entender muito a matemática delas, mas talvez sim a forma que elas têm, tá? Vamos ver alguns testes de hipóteses, tá? Intervalo de confiança e um pouco de teoria assintótica, tá? Talvez essa aula de hoje seja uma das aulas mais chatas da matéria, tá? A que tem mais conteúdo teórico, talvez seja uma das aulas mais densas, tá? Mas à medida que a gente for evoluindo nas aulas, né, e que a gente for tendo laboratórios, esses conceitos vão ficando mais claros, tá? Então, o que que eu sugiro, né? Depois da aula, você ou rever a aula, leia os slides, né? E nas próximas aulas, vocês vão ver que tudo isso vai começar a ficar mais claro. O que que a gente sabe até agora, né? A gente conhece a esperança de beta chapéu, né? E a variância de beta chapéu dado x. A gente conhece tudo isso, a gente fez as contas na aula passada. Na verdade, eu fiz as contas na aula presencial, né? E coloquei o vídeo, né? Depois. Mas a gente conhece isso aí. Só que para fazer inferência estatística, a gente precisa bem mais do que apenas esses dois momentos, né? A gente precisa conhecer a distribuição amostral toda, né? E é através dessa distribuição, né, que a gente vai conseguir fazer testes de hipóteses, né, como a gente fazia na matéria passada, né? Tinha uma distribuição normal, por exemplo, uma distribuição T, né? E dependendo, a gente escolhia um quantio apropriado, um p-valor e tudo mais, né? E fazia o teste, né? Por enquanto, tá? A gente vai assumir que nessa nossa equação de regressão, o termo aleatório, ou U, ele tem uma distribuição normal. Isso que a gente vai assumir por enquanto, tá? Então, beleza. Então, essa hipótese vai ser mais uma hipótese hipóteses da regressão linear múltipla, né? E só lembrando que é isso mesmo, até fico confuso. É isso mesmo. Então, aquele eco populacional, né? Ele é independente, né, das variáveis explicativas x, né? E ele segue uma distribuição normal. Essa daí é mais uma hipótese do nosso modelo. E é essa hipótese que nos permite fazer teste de hipóteses, né? Então, essas seis hipóteses, naquela da aula passada, né, e essa daqui de hoje, elas são conhecidas como as hipóteses do modelo linear clássico, tá? E a primeira coisa que vamos lembrar, né, vamos fazer um teste T, né? Vamos lembrar um pouco daquilo que a gente viu e adaptar para nosso caso, tá? Eu vou pegar nesse pacote Goldrich, né, tem esse conjunto de dados Wage 1, tá? Simplesmente instalei o pacote para pegar o conjunto de dados do livro, tá? E eu vou fazer um modelinho de regressão, né?
do log de Weight em função de educação, expert e tenure, né? São três variáveis explicativas. Então, calculo, ajusto o modelo, né, com o LM, pego os coeficientes, temos o beta zero, né, e cada um dos betas associados a cada uma das variáveis, né. Esse daqui é o beta chapéu associado a Educ, beta chapéu associado a Expert e beta chapéu associado a Tenor. Professor, Sim, Professor, esse, esse modelo é aquela fórmula normal, só que com mais de duas variáveis, não é isso? isso. Tá. E essas variáveis ficam todas multiplicando o x? E, na verdade, essas variáveis, né, elas vão entrar como um modelo aditivo, né, como uma soma, né, e esses betas, todos esses betas, sim, vão multiplicar cada uma das variáveis mesmo. Ah, Tá. tá. Beleza. Uhum. professor, Sim. esses dados, por que na base de dados eles não explicam o que é esse número? Eu nunca sei o que o número está querendo dizer. O número do weight 1, por exemplo? Não, tipo, não tem essa base de dados aqui, range 1? Sim. Então, aí tem vários números nela, mas nunca está explicando o que são esses números. Eu fico meio perdido com isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não. Os números, aquele número 1, tá falando? Aquele weight número 1? Não, porque, tipo, na base de dados eles te dão vários números, vários dados, certo? Ah, entendi. Eu acho que eles explicam sim, viu, Vinícius? Eu acho que tem Se você, no cabeçalho, né, dos isso. dados. Se você dar um help weight 1, Por exemplo, acho que ele vai te dar aí o... Vai falar um pouquinho de onde que ele pegou os dados e tudo mais. no primeiro exemplo lá da tarefa, era TV, rádio, tinha mais dois, eu acho. Aí Ah, sim. não Era tinha um nenhum. pacote de advertising. Acho que essa daí não tinha mesmo, porque eu peguei um conjunto de dados mesmo. Esse daí não tinha. Ah, tá. Tem Por isso que eu razão. fiquei com dúvida do que era para entender o que é o beta 0 e o beta 1, entendeu? Porque, na verdade, mesmo eu não entendi o que é, o que são esses números, né? O que eles representam. É porque é uma base de dados desconhecida, né? Mas no caso, você trabalhando na realidade, você vai buscar bases de dados que vão ser do teu interesse, né? Então você vai saber sobre o que se trata. Isso. Acredito. Sim, mas eu queria. Então, eu queria um exemplo. Vai, professor, fala. Se eu não me engano, Vinícius, esse conjunto de dados advertising, telesales, acho que é as vendas da loja, tá? E aqueles TV, rádio, newspaper, é o investimento em publicidade, né? Pela TV, pela rádio e pelo jornal. Acho que é isso. Tá? Ah, entendi. Aí, o que eu não entendi é o que o beta 0 e o beta 1 representa. Ah, Eu não entendi isso. o beta zero, ele sempre vai ser, pensa que ele é o... Quando todas as variáveis são zero, né? Por exemplo, você não vai vender zero coisas, né? Vai ter assim, as leis do mercado vai ter uma venda mínima, né? Por exemplo, né? Se você vende panetone e você não gastar em nada publicidade de panetone, você vai vender alguma coisa, né? Porque estamos na época de comprar panetone e tudo mais. Então pensa que esse chute inicial, né? Essa previsão meio ruimzinha, que é a média, vai ser teu beta zero, porque de fato o beta zero vai ter esse papel. Tá? Quando você calcula esperança condicional dado que tudo é zero, né? O número, por exemplo, de venda esperada, dado que as outras variáveis são zeros, são beta zero, né? Então esse beta zero é o valor esperado das vendas, do Y, né? E quando você coloca as outras variáveis, né? Você vai, vamos falar assim, refinar aquela primeira estimação que você tinha, né? Do beta zero, né? Dependendo dos valores, né? Das variáveis, né? E o beta Do 1, né, no caso. e o beta 1 é o quê? É como se relaciona, por exemplo, cada variável, né, com o y, né? Se o beta 1 for maior, né, significa que tem uma relação mais forte. Se for perto de zero, é bem pouquinha a relação que tem, né? E que pensa que você vai calcular o y em função do x, né? Se esse cara é muito perto de zero, esses betas, né,
esse número pequenininho multiplicado por alguma coisa, né? Ao menos que essa coisa seja muito grande, né? Vai continuar sendo pequenininho, né? Então, vai ser o peso que você dá a essas variáveis, né? Na hora de utilizar na tua equação. Né? Basicamente é isso. Agora eu entendi, professor. Professor, esses betas, então eles são fatores multiplicativos, eles não são o número em si, né? Isso, não, é um fator multiplicativo mesmo. Que multiplica Entendi. cada uma das variáveis, né? Então eu tenho que definir esse beta antes de jogar ele no LM, né? Na verdade, quando você coloca as variáveis, né? Por exemplo, eduque mais expert mais tenor, né? Já está Automaticamente a definido. função já sabe que você quer os betas dessas três funções, dessas três variáveis, né? Por isso que ele devolve esses três betas mais o beta zero. E essas variáveis aí são conjunto de dados? Sim, isso. Tudo está no conjunto de dados do Aí Wave ele já tira o beta daquele conjunto de dados ali. Quando joga. Isso, exatamente. Entendi. Então vamos lá. Só que, por exemplo, vocês têm valores aqui, por exemplo, aquele expert 0.004. Será que esse número é diferente de zero mesmo? Né? Porque isso daqui é uma estimação, né? Será que o beta, né, do modelo original desconhecido, será que esse cara é zero ou diferente de zero? A gente precisa saber isso. Né? Então a gente vai fazer uma coisa bem parecida, né, que naqueles testes de média que a gente fazia, né? Só que agora para os betas, né? A gente vai pegar beta chapéu, né? Menos o beta original, que a gente vai, vamos supor, no caso vai ser um zero. A gente vai, quero saber se é zero diferente de zero, né? E vai dividir, né, pela raiz quadrada da variância desse beta chapéu, né? E tudo isso eu sei que é uma distribuição normal. O bom, Professor, sim, isso aí é o que, essa fórmula toda aí? essa fórmula, né, essa daí vai seguir uma distribuição normal, né? Esse negocinho aqui vai seguir uma distribuição normal, né? Lembre-se que a gente quer a gente quer a distribuição, né, de beta chapéu, né? A gente só conhecia a esperança e a variância. A gente quer saber a distribuição toda. Como a gente assumiu que o termo aleatório era normal, né? A gente consegue mostrar que tudo isso aqui, né, também segue uma normal 0 e 1. Então, conhecendo a distribuição, né, da sua variável aleatória, vamos falar assim, né? E a gente consegue fazer alguma coisa de inferência estatística, né? Se não conhecermos a distribuição, a gente não consegue fazer. Uhum. O legal que seja uma distribuição normal, que todo mundo já viu, que é fácil, né? O problema é que ela depende, que essa variância do beta chapéu da do x depende do sigma ao quadrado. Só que esse sigma ao quadrado a gente não conhece. Aí deu ruim, né? Então, quando a gente não conhece, o que faz? A gente substitui esse cara, né, por um estimador, né? E a gente vai ter, então, a variância estimada do estimador. Não tem mais essa variância do estimador, né? Coloquei um chapeuzinho aqui na letra V, né? E o que isso acontece? O que faz isso, né? A mesma coisa que fazia, por exemplo, no caso da média, né? Que não tem mais uma distribuição normal, né? Então vai seguir uma distribuição T, né, com N menos K mais 1 grau de liberdade. Bem parecido com o caso da média, né? Aquele efeito que a gente tinha quando não tinha o sigma quadrado, né? A gente substitui pelo estimador e isso daí tem uma consequência, né? A gente não é mais normal, siga uma distribuição T com N menos K mais 1 grau de liberdade. Tá? E para que eu fiz isso aqui? Porque é o seguinte, nesse modelo aqui que está bem em cima, né? Y igual a beta 0 mais beta 1x1 mais beta kxk, a gente pode estar interessado em testar cada um desses betas, né? Será que o beta 1 é 0? Será que o beta k é 5? Sei lá, não sei. Será que é 1? Então a gente pode estar interessado em testar se o beta j é igual a b versus beta j diferente de b. Ou poderíamos estar interessados em testes unilaterais, né? É menor ou igual que B versus maior que B, ou maior ou igual que B versus maior que B. Tá? Professor, Sim. esse B é só tá ali para representar qualquer outra coisa ou ele é uma variável mesmo própria? Esse B aí está representando um número.
Tipo, por exemplo, quero ver se ele é igual ou diferente de zero. Isso, exatamente. Tá bom. Exatamente. De fato, esse B, o valor mais comum que a gente utiliza é zero, tá? Realmente está interessado em testar se é zero ou não. Só que, dependendo, né, do estudo, se você é muito especialista numa coisa, você pode estar interessado em testar, né? Se, sei lá, beta 5 é igual a 3, né? Por algum Qualquer motivo. coisa, né? É, Depende dos dados. sim, sim. Geralmente, esses valores diferentes de zero, né? Vai ser porque você tem uma hipótese, dado que você conhece os paranauê do mercado, né? Você vai ter capacidade de estabelecer uma hipótese mais interessante, tá? Mas, no geral, a gente está interessado em saber se é zero ou diferente de zero, para saber se essa variável é importante para o modelo ou não, né? Por exemplo, se o beta 1 for zero, x1 não importa no modelo, né? Porque no final das contas, beta 1 é zero. Eu poderia tirar essa variável da equação e segue o baile. Agora, se esse beta 1 é diferente de zero, eu não posso tirar essa variável, porque essa variável é importante para o modelo. Professor, Sim. o senhor conseguiria dar um exemplo prático de por que testar um valor de B? E um valor diferente de zero, você fala? Pode ser. Mas em que situação, assim, que poderia fazer isso? Eu sei que quando você pega, por exemplo, uma variável em log, né, se você está interessado em elasticidade, essas coisas, né, aí você pode estar interessado em testar se é um, por exemplo. Né? Mas aí vai depender muito do negócio. Né? Porque geralmente a gente sempre pega um valorzinho aí de zero. Né? Ou, por exemplo, você quer ver se o efeito de duas variáveis, que a gente vai ver mais para frente, são iguais, né? Da variável x1 e x2. Será que o beta 1 e o beta 2 são iguais? A gente vai testar isso também. Mas a gente vai ver os exemplos. Esse modelo de Y aí que você está mostrando é da regressão linear múltipla, né? Que aí entra o beta K e o XK. Isso. Porque na simples é só até o X1 e mais U, né? Isso. É porque eu não tinha visto essa múltipla Isso. aí. Só que assim, na prática, pensar que teu modelo depende de uma única variável é bem ingênuo, né? Sim, pensar que um fenômeno da natureza depende de uma única variável é bem ingênuo. Então, a gente geralmente coloca várias variáveis, né? Esse K pode ser um número, sei lá, 5, 10, 100, 1000, dependendo do problema que você está trabalhando, né? Porque você tenta pegar todas as variáveis que poderiam ter uma relação com Y, né? Que poderiam te ajudar a explicar Y. Então, bom, então a gente vai pegar essa estatística de teste, né, que a gente já viu no slide anterior, né, que segue uma distribuição T. E assim como no caso da distribuição normal, que a gente, por exemplo, tinha uma regra para rejeitar ou não rejeitar H0, né, que dependia se a hipótese era bilateral ou unilateral, a mesma coisa acontece, né, para testar beta J. Né? A gente vai rejeitar H0, né, nessa hipótese aqui, né. Se o valor absoluto desse T beta J chapéu, né, for maior do que um C0, né, com um ponto de corte aí, né, se a hipótese for unilateral, né, onde a hipótese alternativa é beta J menor do que B, rejeitamos H0 se essa estatística T aqui for menor do que C1, né? Caso contrário, né, rejeitamos se for maior do que C2. Tá? É bem parecido com o caso da distribuição normal para o caso de testes de hipóteses, né? Para o caso de testes de hipóteses da média, né? E quem que são esses Cs da vida aí? C0, C1, C2? Vão ser os quantis, né? Os quantis da distribuição normal, né? Ou da distribuição T, nesse caso, né? E eles sempre dependem, né, do nível de significância, né? Que lembrando, quando a gente não sabe, ninguém te fala nada, por padrão, ele acaba sendo alfa igual a 5%. Então, para o nível de significância alfa, né, esse C0 aqui vai ser quem? O valor absoluto, né? De distribuição T
né? Alfa meios, né? Lembrando que como é bilateral, né? Como é bilateral, as áreas cinzas, lembra-se dos lados, né? Tem que somar alfa, né? Então, o mais razoável é dar alfa meios para um lado, alfa meios para o outro, né? Calcular esse ponto de corte, né? E escolher aí, né? Como é simétrico, né? Dependendo se você pegar alfa meios ou menos alfa meios, vai dar o mesmo número, só que com sinal diferente, né? Então, se dar negativo, você pega o valor absoluto, né? Se dá positivo, fica positivo, não tem problema nenhum. E se for unilateral, a mesma coisa, né? Só que a área cinza de um lado tem que ser alfa, né? Então, se você quer a parte, se for menor, né? Você vai querer a área cinza da esquerda, né? E você quer o ponto que faz que toda essa área seja alfa, né? Se você quiser do outro lado, né? Para a direita, você vai querer que a área branca, né? Fique o menos alfa, né? E se você está lembrando da área branca, era assim que eu expliquei na matéria passada, né? Mas se você não lembra, não tem problema, porque eu coloquei aqui de novo. No caso do bilateral, por exemplo, né? Testar se é zero diferente de zero, por exemplo, né? E aquela estatística de testes deveria ser muito grande, né? A gente deveria ter muita evidência de que não é zero para rejeitar H0, né? Quão grande? Quão grande quando cair na área cinza, né? Quer dizer que ele ficou muito afastado do zero. Então, essa área cinza, a soma das duas tem que ser alfa, né? Estou dividindo pela metade, alfa meios, né? Se tenho unilateral e eu quero que seja negativo, né? Do que zero, estou pensando nessa área cinza aqui da esquerda, então eu vou calcular esse ponto de corte aqui, né? Que divide a área cinza da área branca, né? E quando for unilateral, só que positivo, né? Aqui, eu quero esse ponto de corte que divide a área branca da área cinza, né? Por isso que aqui, como sempre a área cinza tem que ser alfa, né? A área, quando unilateral é alfa, quando é bilateral é alfa meios. Só para lembrar aí um pouquinho de estatística para a administração, né? Então, esse mesmo conceito a gente consegue recuperar, né? E conseguir trabalhar e continuar trabalhando com ele para o caso de regressão. Então, resumindo, quando a gente quer testar uma hipótese dos betas, né, do modelo, primeira coisa é definir o nível de significância alfa. Tá? Que quando ninguém fala nada, por padrão, ele sempre vai ser 5%. Depois, a gente vai calcular a estatística de teste, né, aquele T, né, e fazer aquela comparação, dependendo se estamos numa hipótese bilateral, né, ou unilateral. Vamos fazer essa comparação, né, para saber se rejeitamos ou não rejeitamos H0. Se não tivermos evidência para rejeitar, né, a gente não fala aceitamos, tá? A gente fala que não rejeitamos H0. Tá? Assim, a gente não tem evidência para falar que para rejeitar, né? Isso aí é o máximo que a gente consegue fazer, né? A gente não tem evidência para rejeitar, então não vamos rejeitar. Isso que a gente faz. Então, vamos ver aí um pouquinho no R como que faz isso aí. Vamos supor que queremos calcular o valor de C, né? Quando estamos trabalhando com uma instrução T, com N menos K mais um grau de liberdade, onde N vale 100, né? N que é o número de observações, né? K vale 5, que é o número de variáveis explicativas, né? E alfa vale 0,05, né? 5%. Esse alfa aí vai ser sempre o mesmo? Igual... Sim, ao menos que alguém diga alguma outra coisa. Por exemplo, se eu falar para vocês na prova, considera alfa 0,01, vocês têm que considerar 0,01. Se teu chefe falar, eu não quero um nível de significância de 5%, de 2%, tem que considerar 2%. Mas quando ninguém fala nada, vai de 5% mesmo, que é o padrão aí, tá? Não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, ó. Bilateral, tenho que pegar o quantio alfa meios da distribuição T. Bilateral, o quantio 1 menos alfa meios, né? Que é a mesma coisa, né? Então, eu calculo esse cara aí, esse quantio, né?
tira o gráfico com as duas áreas cinzas dos lados, né? E esse número dá 1,98. Se a estatística T que eu calcular for maior que esse 1,98, eu rejeito H0. Caso contrário, eu não rejeito. O que, professor? Repete, por favor. Sim. Bom, a gente tem que calcular, né, deixa eu botar aqui. Esse cara aqui, né? Esse T de alfa meios, ou equivalentemente, esse quantio 1 menos alfa meios, né? Da distribuição T. Então, eu calculo aqui, né, NK alfa, defino os parâmetros da função no R e vai dar 1,98. Lembre-se que o critério para rejeitar H0, essa minha estatística T, que eu vou calcular, for maior do que esse número, né? Ou seja, se a estatística T for maior do que 1,985523, eu vou rejeitar H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. E como eu sei a estatística T? A gente vai calcular daqui a pouquinho, calma lá. Ah, tá, entendi. Tá? No caso de hipótese unilateral, por exemplo, né? Como é unilateral, a área cinza vai estar unicamente em um lado, né? Eu calculo aqui, né? Por exemplo, se for da esquerda, eu vou pegar aquele limite que divide a área cinza da área branca, vai ser menos 1,66. Se a estatística T for menor do que esse valor, rejeito. Caso contrário, não rejeito. E no caso de uma unilateral, né, que eu estiver interessado da área do lado direito, né, eu vou pegar o ponto que divide a área branca da área cinza, e esse valor vai ser 1,96. Se a estatística T for maior do que esse valor, eu rejeito. Caso contrário, eu não rejeito. Mas, logicamente, né, você está se perguntando, assim como o Vinícius, né, e essa estatística T, como é que eu calculo? Onde que eu tiro esse valor? Então, vamos ver um pouquinho mais daqui para frente, que esse valor dá para calcular na mão, né, através da fórmula, né? Deixa eu ver aqui a fórmula. Porque, por exemplo, você tem como calcular o beta-chapéu. Né? E também tem como calcular esse cara aqui, essa variância. O B, você que vai definir, você que é o pesquisador aí, o que quer testar uma hipótese, vai definir. Geralmente é zero, né? Então, você consegue calcular isso aqui. Tá? Embora essa variância não seja tão simplesinha. Mas o computador vai dar esses números para a gente, e a gente vai começar a brincar com isso daqui a pouquinho. Testar se o beta é zero ou diferente de zero, né? É tão comum, tá? Que todos os programas do computador, assim, por padrão, eles já fazem esse teste de hipóteses. Tá? O único que a gente precisa saber interpretar como que foi feito, né? O que estamos testando, né? Mas esses valores já vão aparecer para nós, tá? E além disso, eles fornecem para nós os p-valores. Você lembra dos p-valores que a gente viu, né? Era bem fácil decidir com p-valor, né? Basicamente, se o p-valor era menor do que o nível de significância, né, o alfa, você rejeita, caso contrário, você não rejeita. Era a regra de bolso mais fácil do mundo. Então, a gente também pode olhar para esses p-valores, tá? Só que muito cuidado, né? Se você quer testar a hipótese de que o beta-j é igual a um b determinado, diferente de zero, sei lá, 1, 2, 3, 1000, né? O software, por padrão, não vai te dar esse teste. Você vai ter que calcular ele manualmente, tá? A gente vai ver um pouco disso também daqui a pouco. Professor, então Oi. eu posso substituir aquele outro slide que você acabou de mostrar pelo p-valor que vai me dar. Isso, você olha para o valor, se for menor que o nível de significância, né, você rejeita. Caso contrário, você rejeita. Você pode fazer qualquer uma das opções, né? Através do quantio. É bem mais rápido, bem mais fácil. Oi? O p-valor é bem mais rápido e fácil. Ah, é. É sim. Achar o p-valor que é mais difícil, né? Tem mais detalhes. Na mão é mais difícil, mas no computador é tranquilo, ainda bem. Então, na aula de estatística, a gente falou do p-valor, né? Como funciona, mas a gente não viu o que é exatamente o p-valor, tá? Vou passar meio que por cima um pouquinho aqui, vou explicar um pouco melhor o que é p-valor, tá?
Só para os curiosos matarem aí a curiosidade, mas a regra continua a mesma, tá? Esse p-valor é a probabilidade, né, sobre H0 de obter um valor tão extremo, tá, quanto aquele valor observado na estatística T, por exemplo, né? Ou seja, né, qual que é a probabilidade de, por acaso, obter esse valor tão extremo? Então, basicamente é isso. O que significa isso? Que um valor pequeno, né, está falando que a probabilidade de que esse valor que a gente calculou, estatística T, tá, seja tão grande assim por acaso, é pequeno, né? E como essa probabilidade é pequena, eu prefiro confiar de que não foi por acaso, né? Foi por uma razão válida, tá? Se esse p-valor, né, for grande, estou falando que, olha, a probabilidade de que esse valor aconteça por acaso é muito alta, né? Então, talvez eu não deveria rejeitar, né? Então, é basicamente essa ideia, tá? Se ficou meio abstrato, talvez, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar, tá? A maioria de pessoas simplesmente usa o p-valor, tá? E, na verdade, eu diria que a maioria de pessoas não faz nem ideia do que significa esse p-valor, tá? Mas todo mundo sabe a regrinha, tá? Então, a gente continua usando a regrinha, né? E a gente vai entender um pouco mais aí o que é p-valor, né? Pelo menos um pouquinho mais, a gente já entende um pouquinho da intuição, né? Mas também estudar a profundidade que é isso não compete por enquanto a gente, tá? Mas a regra é sempre clara, né? Rejeitamos H0 se o p-valor for menor do que o nível de significância alfa. E como calculamos esse p-valor? Esse p-valor é simplesmente calcular essa probabilidade aqui, né? A probabilidade daquela estatística T, né? Que a gente já tem uma distribuição dela, né? For maior do que esse valor absoluto desse numerinho que a gente calcula, tá? Ou, se for unilateral, né? A probabilidade de esse t for menor do que esse t zero ou maior, tá? O que falou o Vinícius é muito verdade. Ele fala assim, olha, professor, trabalhar com p-valor é muito mais fácil, né? É rápido. Beleza, eu concordo completamente. Só que isso daí é quando temos no computador, né? Imagina calcular essa probabilidade na mão. Aí, talvez na mão seja mais fácil você olhar para o quantidade da distribuição, Na mão não dá, professor. né? Pô, eu acho que até para o senhor é difícil, né? Porque você vai ter que fazer uma conta numérica chata, né? Então, assim, bem difícil de você que utiliza na mão, né? Mas pensa antigamente, né? Que as pessoas não tinham acesso ao computador. Ou pensa numa prova presencial, que você não vai usar o computador. Você tem que saber outro critério, né? Porque eu posso te dar os quantis e você tem que decidir em função dos quantis. Aí mudou a história, né? E como seria no presencial? O que a gente faria? Você não olha para p-valor mais, né? Você vai calcular a estatística T, você vai olhar o quantil e ver se a estatística T, né, está na área de rejeição segundo os critérios definidos, você rejeita. Caso contrário, você não rejeita, né? É uma opção. Esquece Eu levo o notebook para a prova e calculo no R. Eu também. É uma opção também, é uma opção também. Tá doido de ficar calculando essas coisas na mão. Então, embora o valor de alfa de 5% seja o padrão, tá? Tem outras escolhas comuns dependendo das áreas, tá? 1%, 10%, tá? Por exemplo, nas áreas da saúde, que assim, você tem que controlar mais o erro que você comete, porque está em uma vida, né? E esse alfa acaba sendo bem pequenininho, né? 1% ou menos, né? E na área onde cometer um erro não é tão grave assim, né? Você pode relaxar um pouquinho e dar um alfa maior, né? Sei lá, um 10% talvez, né? Mas o padrão sempre é 5%. Tá? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, vou pegar água, já volto aí para explicar essa tabela que é super importante. Espera aí, rapidinho.
Voy a recoger. Y están escuchando todo. ¿Eh? Están escuchando todo. Sí. Bom, voltei aí, galera. Seguinte, essa tabela é tudo que a gente precisa para testar hipóteses, tá? Essa tabela aqui, ela está dando o que para a gente? A gente ajustou o modelo, né? Isso é como modelo. A gente está dando um summary do modelo, tá? Se você der um summary do modelo, ele vai te dar toda essa tabelinha. Só que ele dá um monte de outras coisas que não cabem no slide. Então, como não cabe no slide, eu coloquei mais coisas aqui só para mostrar no slide aquela tabelinha principal, tá? Mas se você der um summary do modelo, ele vai mostrar várias coisas e essa tabelinha. O que tem essa tabelinha? Nessa coluna Estimate, ela está te dando os beta chapéu. Né? Beta zero chapéu, beta chapéu educação, beta chapéu expert e beta chapéu tenor. Nesse STD error, ele está te dando esse cara aqui, ó. Peraí. Esse cara aqui. Essa raiz quadrada da variante estimada do estimador. Tudo isso aí, essa conta toda, tá aqui, né? Nesse STD error. Por isso que eu falei que você tem tudo já para calcular. Né? Por quê? Porque você tem o beta chapéu. Você tem a variância. O B você que define, que geralmente é zero, ou qualquer outra coisa, você consegue montar esse valorzinho aí. Tá? E como eu falei, né? Como é tão comum testar se é zero diferente de zero, o computador já calcula esse estatística T, né? Quando aquele B que eu falei para vocês é zero. Então você já tem aqui as estatísticas T. Né? Bastaria simplesmente você comparar com o quantio e pronto. Ou você pode olhar para essa última coluna, que é exatamente, né, o p-valor, né, de uma hipótese aqui é bilateral. Vocês veem que tem aqui um parênteses e um T, né? Que é exatamente aqui, né? É a bilateral. Tá? Se for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese de que beta é igual a zero. Né? Caso contrário, você não rejeita. E nesses 4 casos, né, todo mundo tem um p-valor menor do que 0,05. Tá? Em todos os casos, a gente está rejeitando a hipótese nula de que o beta J é igual a 0. Tá? Aí o Vinícius, que gosta do p-valor, tá feliz aí, porque realmente fica muito mais fácil, né? Usar p-valor e decidir rapidinho. Professor, Sim. o teste T, então, nada mais é do que você escolher uma variável e testar se ela é um valor que você quer ou não? Sim, só que você está usando a distribuição T, né? Oi? Perdão. Que você está usando a distribuição T, né? Está fazendo isso daí que você falou, né? Utilizando a distribuição T. Isso mesmo. Ah, tá. O T é uma distribuição. Isso. Ah, Que ele é parecida com a normal, só que tem as casas um pouquinho mais pesadas, tá? Professor, por que não aparece o nome p-valor? Aparece esse PR. Porque p-valor, se você colocar simplesmente p-valor aqui, né? Poderia ser o p-valor de uma hipótese bilateral, unilateral para aquele lado, para a direita ou para a esquerda. Então aqui eles colocaram explicitamente qual que é a probabilidade que eles estão calculando, né? Para você saber que é bilateral. Tá? Outros programas poderiam mostrar p-valor? Poderia, né? Depende do cara como implementou. Porque, tipo assim, não mostra o p-valor igual na estatística, lembra? Que mostrava, tipo, um textinho, aí o p-valor via do lado, assim. Enfim, depende do cara que implementa, né? Tem pessoas que preferem assim, né? Mas é por isso, assim, geralmente o computador, o software, fornece muita coisa pra gente. O problema é a gente entender o que ele está falando para nós. Mas uma vez que você entende, maravilha. E outra coisa, o p-valor pode ser negativo? Não, porque lembre-se, o p-valor é uma probabilidade. E a Então, probabilidade é entre 0 e 1, né?
Então fica 0, Aí não tem jeito. Então a gente não rejeita o 1 e o 3, né? Rejeita, né? Rejeita todo mundo. Todo mundo? Porque é menor do que 0,05. O alfa, né? O alfa é 0,05. Verdade, então rejeita todo mundo. Tadinho. Isso. Mas nesse caso, rejeitar é bom. Significa que o beta é diferente de zero, então que as variáveis fazem sentido. Tá? E quer dizer que a relação que tem entre o x e o y, né, esse beta que está linkando esses x e y, como é diferente de zero, significa que essa variável está contribuindo, né? Vamos pensar que está contribuindo para o y. Tá? Então, nesse caso, a gente sempre quer rejeitar H0. Quando não rejeita, a gente fica meio triste. Fala, putz, essa variável que eu pensei que era importante, de fato não era, né? Aí, vai ser ok. Entendi, professor. Só que esse p-valor aí que o software dá, ele é para uma hipótese bilateral. E vamos supor que por acaso, tá? Não é comum, mas vamos supor que você queira uma hipótese unilateral. Tá? Começa daqui. E aí o que você faz? Não tem o que fazer aqui. Não pode olhar para esses p-valores direto. Tá? Por que não pode? Porque esse p-valor foi calculado para um teste bilateral. Mas o que a gente consegue fazer é o seguinte, né? Você tem essa conta aqui, que é o p-valor do teste bilateral. Desenvolver um pouquinho de conta, né? E chegar nesse cara aqui. Tá? Que tudo isso aqui é igual a esse cara aqui. Né? Então, se você quer o unilateral, simplesmente dividir por 2, né, esse p-valor e acabou. Tá? Não tem muito problema. Tá? Então, se você quiser unilateral, divide por 2 e pronto. Tá? É comum? Não é comum. Tá? Mas como eu falei para vocês, é melhor que vocês saibam, né, como fazer isso, caso você precise alguma vez, né, do que a gente ver um monte de valor no computador e não saber usar para nada. Né? Então, é importante que vocês saibam isso daí. Embora o mais comum seja simplesmente olhar para esse p-valor, né? Em alguma situação diferente, você poderia querer isso aqui. Tá? E aí, acho que foi o Ian que falou, né, do B, o Natal, não lembro. Esse B não necessariamente tem que ser 0, poderia ser 1. Tá? Por alguma razão, poderia ser 1. Né? Então, eu tenho todos esses valores aqui, né? O que faria uma pessoa desavisada, né? Que não fez a matéria com a gente, talvez? Vou olhar para o p-valor, porque eu sei que se o p-valor for menor que 0,05, eu rejeito, né? Vai, olha o p-valor, rejeita, acabou. Aí ele rejeitou a hipótese, né, de forma correta, só que para a hipótese errada, né? Porque a hipótese não é que o beta eduque é 0 versus diferente de 0. É 1 versus diferente de 1. Então, a gente não pode utilizar nem esse valor t, nem esse p-valor. A gente tem que construir manualmente. Tá? Mas a gente sabe a fórmula de estatística t. Né? Beta chapéu menos b, que no caso b igual a 1, né? Dividido pela raiz quadrada, né, da variância, né, que é o desvio padrão. Eduque beta chapéu 0,0920, o b, que vale 1, e o desvio padrão, que no caso é 0,0073. Esse cara todo dá menos 1,24. Tá? Que é o valor da estatística t. Isso que aí, por exemplo, que você me perguntava, né? Por que eu vou precisar do outro critério se eu tenho p-valor? Aqui, por exemplo, você tem a estatística t. Né? É mais fácil você olhar para o quantio apropriado, então você rejeita ou não rejeita. Né? Por exemplo, para um nível de significância de 5%, né? Como estou numa hipótese bilateral, eu vou calcular 1,96 e comparar, né, se a estatística t que eu calculei é maior, né, o valor absoluto da estatística t que eu calculei é maior do que o valor absoluto, né, desse quantio aqui. Né? Então, como a estatística t foi menos 1,24 e o valor absoluto disso é 124, né?
E como 124 é maior do que 1,96, eu rejeito H0 a um nível de significância de 5%. Eu estou rejeitando hipóteses de que esse beta-educ é igual a 1. Né? Estou concluindo que ele é diferente de 1. Né? Então, que você precisa entender, né, bem as duas formas de você rejeitar ou não rejeitar uma hipótese. Né? Uma dica aí, como a União Europeia vai assim, é muito fácil, né? Geralmente, não é sempre, mas geralmente, eu costumo colocar na prova para vocês testarem um valor diferente de 0. Tá? Então, você tem que saber construir estatística T, saber achar esses níveis aí, né? Então, quem sabe, né? Pode ser, talvez, né? Talvez não, mas quem sabe, eu coloco o número aí para você testar uma hipótese diferentona. Tá? Em todas as vezes que eu mandei essa matéria, que eu fiz, que dei essa matéria, só teve uma aluna, eu acho, que acertou essa resposta. Tá? Só teve uma aluna que fez certinho, que tirou 10. Tá? Então, as outras turmas, todo mundo errou. Oi? Agora vão ser logo 3. Oh, isso aí, tem que ser mais. Mas isso aí é difícil, professor. É só praticar um pouquinho que você vai pegar o jeito. A Você dica vai passar alguns exercícios, professor? Assim, vou sim. Ah, Passar deixa eu- exercício. Mas eu não entendi uma coisa. Quando o beta é 0, a gente rejeita. Quando é 1, a gente rejeita também. Então não tem diferença. Eu não entendi isso. É por isso que a gente não fala aceito. Né? Porque em todos os casos a gente não rejeita, né? A gente está rejeitando, né? É 1? Não. Né? Não é 1. É 0? Também não é 0. Pode ser qualquer coisa diferente disso, né? Mas você sabe que não é 1 e não foi 0, né? Então, Ah, entendi. Então qual é a diferença do beta ser 1 ou 0? que se o beta for 0, olha aqui na equação. Se o beta for 0, o que acontece aqui? Vamos supor que o beta 1 é 0. Se o beta 1 é 0, faria sentido eu colocar meu x1 no modelo? Não, né? Porque uma coisa multiplicada por 0 é 0, tanto faz, vou tirar do modelo. Está atrapalhando aí. É. Agora, se for 1, por exemplo, se for 1, né, a variável você vai continuar no modelo, né? Mas você sabe que a relação entre y e x1, né? Quando x1 aumenta em humanidade, né, y vai aumentar em humanidade, né? É isso daí, só. Vou botar Tem que aqui, ó. fazer exercício para pegar. Eu fiz aqui, assim. Ah, tá, beleza. E tem uma frase assim, lá, que é muito comum vocês ouvirem, tá? Ouvirem ou lerem. Né? A frase assim é estatisticamente significativo, tá? A variável é estatisticamente significativa, tá? O que significa isso? Quando você testa se o beta-j é igual ou diferente de 0, tá? Se você rejeita H0, está falando o quê? Que o beta-j é diferente de 0. Ou seja, quer dizer que essa variável associada ao beta-j, o xj, né, faz sentido incluir na equação. Né? Então, quando você está falando isso, você está falando que essa variável é também estatisticamente significante, ou significativa, né? Porque ela está importando, ele importa no teu modelo. Tá? Então, quando eu falar estatisticamente significativa, né, significa que o beta associado a essa variável, né, foi testado que ele é diferente de 0. É muito comum vocês ouvirem essa frase aí em várias áreas, tá? Não precisa se preocupar, porque daqui para frente a gente só vai falar disso. Tá? Você vai lembrar mais de estatística significativa do que teu nome. Tá? Então, beleza. A gente fez o teste T. Né? Agora vamos ver outro teste, que é o teste F, que a gente já viu também lá na matéria passada, né? Que é para testar as variâncias. Né? Mas a gente aqui vai utilizar de uma forma um pouquinho diferente. A gente pegar a estatística T, né? Tá pegando a estatística T para testar individualmente cada um dos parâmetros do modelo. Né? Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beleza.
Mas supõe que a gente quer testar assim, né? Que a gente, numa única hipótese, quer testar que beta 2, beta 3 e beta 5 são zero. E a hipótese alternativa é que H1 não é verdadeiro. Nessa hipótese, estão várias coisas que são interessantes. A primeira é que vocês já perceberam que minha hipótese alternativa não é beta 2 diferente de zero, beta 3 diferente de zero e beta 5 diferente de zero. Por quê? Porque basta que um seja diferente de zero para H0 não ser mais verdade, né? Se beta 3 é diferente de zero, mesmo que beta 2 e beta 5 sejam zero, H0 não é verdade. Por isso que eu coloquei no H1, H0 não é verdade. Tá? Então, pode ser que os três sejam diferentes de zero? Pode. Mas pode ser que só sejam diferentes de 0,2 ou apenas um. Né? O importante é saber quem que é o H0, né? E que H1 é H0 não é verdade. A segunda coisa, que agora estou testando 3 betas de forma simultânea, ao mesmo tempo. Tá? Então eu não posso utilizar um teste T, porque o teste T é para testar cada um de forma individual. Tá? E quando eu considero esses três em conjunto, eu quero testar em conjunto mesmo. Tá? Por quê? Porque se eu testasse um por um, eu não vou ter o mesmo nível de significância, né? O mesmo alfa desejado, né? Porque você vai ter várias coisas aí. Né? E segundo, que eu não estou considerando a interação que tem, né, entre umas e outras variáveis. Então, quando a gente tem várias variáveis aí no teste no H0, né, a gente vai e utiliza um teste F. Tá? E para fazer o teste F, a gente faz o quê? A gente, vamos supor que temos um modelo, né, com K variáveis explicativas, né, e queremos testar que as Q primeiras, tá, são zero. Tá? Beta 1, beta 2, beta 3, beta Q são zero. Ou seja, se essas aí forem zero, né, que eu vou chamar de modelo restrito, ou seja, se H0 for verdade, meu modelo seria Y igual beta 0 mais beta Q mais 1. Por quê? Porque a tua beta Q era zero, então eu vou tirar todas essas variáveis que são zero. Professor, você tá mudando o slide, não, né? Tô sim. Ih, travou pra mim então, vou ter que sair e entrar aqui. Então travou pra mim também, professor. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo também. Eu tava até achando estranho aqui que tava. É porque você estava falando e não tava conseguindo ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Parar. Foi agora? Tá aqui o teste F? Agora Tá foi. sim, professor. Maravilha. Então, eu estava falando, né? E o modelo todo tem K variáveis. Tá? Que eu vou chamar de modelo irrestrito. Por que irrestrito? Porque não tem nenhuma restrição. É um modelo livre, irrestrito. Agora, sobre H0, eu vou testar se o beta 1, beta 2, até beta Q é igual a zero. Se esses caras, se H0 for verdade, o que significa? Que, por exemplo, o beta 1, x1, não faz sentido incluir na minha equação, porque, afinal das contas, beta 1 é zero. O mesmo acontece para beta 2, beta 3, até beta Q. Então, esse modelo, que considera aquela restrição de H0, vamos chamar de modelo restrito, né, porque considera uma restrição, nesse caso vai ter qual forma? Né? Vai ser beta 0, mais beta Q mais 1, x Q mais 1, porque do beta 1 até o beta Q foram 0, né? Beta Q2, x, não, beta Q mais 2, x Q mais 2, né? Assim até o beta K, x K. Tá? Você vai ter dois modelos. O modelo irrestrito, que tem todo mundo, e o modelo restrito, que eu vou tirar aquelas variáveis, né? Que estão associadas aos betas, que são zero, na minha hipótese nula. Né? Então, basicamente, a estatística F, você consegue mostrar que tem que calcular a soma de quadrados dos resíduos, né? Do modelo irrestrito menos do modelo irrestrito. Né? Fazer umas contas lá e tudo isso vai chegar numa estatística F. Tá? Isso aqui, qual que é a intuição?
A gente não vai mostrar a fórmula, né? Mas vamos entender a intuição disso daí. Imagina que de fato esses betas CNH0 são zero, né? Quer dizer, no fundo, que essas variáveis não são importantes para o modelo, certo? Porque são zero. Se elas não são importantes para o modelo, se eu incluir elas ou não incluir elas, né, a soma de quadrados dos resíduos vai ser muito próxima, né? Porque, ao final das contas, essas variáveis aí que eu incluí, beta 1, beta 2, beta Q, não influenciam no modelo. Então, isso aqui vai ser próximo, então vai ser pequenininho. Né? Então, vai ser pequenininho, esse F vai ser pequenininho. Se essas variáveis forem de fato importantes, se eu estou tirando elas, o que vai acontecer? A soma de quadrados dos resíduos ela vai aumentar, porque eu tirei uma variável explicativa que era importante, que está me ajudando a entender o meu processo, né? Eu tirei. Então, essa soma de quadrados vai crescer. Então, esse cara vai ser grande. Então, valores grandes da estatística F vão mostrar para a gente, vão trazer evidência de que eu tenho que rejeitar H0. E valores pequenininhos de estatística F vão trazer evidência que eu não vou rejeitar H0. Tá? Agora, grande, quão grande? Aí vem aquela história daquele gráfico de distribuição, né, e encontrar aquele quantio apropriado. Né? Só que a distribuição F ela é diferente da distribuição normal. Né? Ela é assimétrica. Né? Então a gente vai estar interessado nesse cara aqui, né? No ponto que divide a área branca da área cinza. Então, se a estatística F for maior, né, cair na área cinza, a gente rejeita H0. Se cair na área branca, a gente não rejeita. Então, a gente consegue fazer manualmente, tá? E você consegue calcular o modelo de restrito. Oi? Não entendi isso. Como definir se ela é grande ou pequena? Não, é a partir desse gráfico, mas é a partir de qual número? Como eu vou saber? Porque quando a gente calcula esse cara aqui, né, esse vai ser um número, né? Sim. Você vai ver se esse número está aqui na área branca ou na área cinza. Assim como você fazia para teste de médias ou para teste dos betas, né? Você quer ver se cai na área cinza ou não. Ah, tá. Isso mesmo. Professor, e como que define a área cinza? A área cinza essa área cinza tem que ter probabilidade, essa área tem que ser alfa, né? Ah, tá. Então, por exemplo, a probabilidade de menos infinito até um ponto aqui, né, tem que ser essa área branca ou menos alfa, né? Então, o numerinho que faz que essa área branca seja o menos alfa é o cara que eu utilizo como ponto de corte aqui. E como faz isso no R mesmo, professor? Lembra que a distribuição T é QT, a normal é QNorm, a F vai ser QF. Aí eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ah, tá. Verdade. Faz sentido. Então, qual que é a sacada aqui? Você vai ter que estimar dois modelos, tá? Então, vamos ver esse exemplo. Temos esse modelo aqui, log Guage, igual a beta 0, mas beta 1 Educ, beta 2 Expert, beta 3 Tenor. Eu quero testar que beta 1 e beta 3 são 0, versus H1, que H0 não é verdadeiro. Beleza? Então, primeiro, eu trabalho com o meu modelo irrestrito. Ou seja, coloco todo mundo aí, todas as variáveis no modelo. Né? Que é irrestrito, não tem restrição nenhuma. Então, é o modelo I de irrestrito. Depois, eu calculo o modelo restrito, ou seja, assumindo que H0 é verdadeiro. Como H0 é verdadeiro, a variável Educ não faz sentido incluir, nem a variável tenor. Né? Porque se são zero, para que eu vou incluir no modelo? Não tem efeito nenhum sobre o meu y, eu vou tirar. Por isso que meu modelo restrito tem unicamente a variável expert. Né? Porque beta 1, que está associada à educação, é zero, e beta 3, que está associada ao tenor, também é zero. Então, esse modelo com a restrição imposta na H0 é meu modelo restrito. Então, agora é preciso fazer manualmente essa conta. Né? Soma de quadrados do resíduo do modelo restrito
menos soma de quadrados restritos do modelo restrito, né? Sobre que é o número de restrições, no caso é 2, né? E N, que é o número de observações, e Q é o K é o número de variáveis, né? Então, eu tenho tudo isso. Calcula a soma de quadrados do modelo restrito, né? Que eu vou calcular residuais do modelo restrito ao quadrado e somo elas. Mesma coisa para o modelo restrito. E vou fazer manualmente, e esse F vai dar 115. Tá? Como quero alfa 5%, e aqui estamos vendo que o gráfico é simplesmente unilateral, né? Meu alfa vai ser 1 menos, meu ponto de corte, 1 menos alfa, né? 1 menos alfa vai ser 0,95. A distribuição, o seu grau de liberdade da F vai ser Q, N menos Q mais 1, menos K mais 1. Mexendo aqui, ó. FQ, N menos K mais 1. Igualzinho aqui. Tá? E esse ponto de corte dá 3. Então eu me pergunto, a estatística F é maior que o ponto de corte 3? Sim. Então, rejeita H0 com um nível de significância de 5%. É assim que a gente calcula. Logicamente, que fazer isso aqui dá trabalho, né? Fazer essa soma de quadrados I, soma de quadrados CR. Tem como fazer mais fácil? Claro que tem. Basta você simplesmente calcular os dois modelos, né? Restrito e restrito. Utilizar a função ANOVA no R. ANOVA modelo restrito. Modelo restrito. Você vê que aquela estatística F aqui, 115, é exatamente a mesma que eu calculei. Né? 115,85, 115,85. Ou você pode olhar direto para o p-valor, né? Como o p-valor é menor que 0,05, você rejeita H0, né? E acabou. Né? Fica bem mais fácil, talvez, olhar esse cara aqui. Tá? Mas a lógica é... Esse p-valor é estranhão. Isso que tá nesse slide aí é tudo código? Ou não? A única que tem código aqui é essa A linha primeira linha. mais escurinha. Isso daqui é o resultado dessa linha. Ah, beleza. É o que ele vai te dar no console, né? Ele Isso. tem razão. Eu só não entendi esse resultado aí de p-valor. Esse p-valor essa é notação científica, né? Quer dizer que tem um monte de zeros lá. Basicamente isso aí é zero, né? E se você não sabe, você faz assim, ó. Olha aqui, vai no R. Deixa eu ver aqui. Abre o carinha aqui. Para lá. Tá aí. Pronto. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. 2. Vou rodar esse cara aqui e vamos ver o que dá. Deu 1 multiplicado por E a menos 17, tá vendo? É isso mais ou menos isso. Se você colocar 2.2 E a menos 16, né? Vamos ver o que vai dar aí no R. Vai ser um número com 15 zeros, né? Opa. 2.2 E menos 16. Isso daí deve ser mais ou menos esse cara aqui. Vou copiar aqui. 2. Acho que é isso. Exatamente. Tem 15 zeros, né? Acho que tem 15 zeros por aí. Você viu que esse daí é menor do que 0.05, né? E esse daí é mais importante. Sim. Só que essa é a notação científica. Acho que tem um comando no R para... Mas eu não estou lembrado agora que você tira a notação científica e coloca como número. Tá? Mas eu não lembro. Se alguém lembrar, aí me fala que aí já não busco mais. Comando agora, para quê, professor? Perdão. Para tirar essa notação científica, que ele vai te dar com o número normal mesmo, na notação científica. Então vocês veem que aquele teste F, né, dá para testar um conjunto, se um conjunto de betas, né, é igual a 0, né, ou não. O teste mais popular, né, é testar se todos os betas que estão associados a alguma variável, né, x1, x2, todos eles são 0. Professor, Sim.
Desculpa, acho que eu vou ter que voltar no slide. Para rodar aquele ANOVA, aquela função ANOVA, eu tenho que rodar primeiro aquela antes, né? Aquelas duas linhas, modelo I e modelo R. Tá, só essas duas linhas. Isso. Ah, entendi. Então, assim como no teste T, o mais comum é testar se beta é igual a zero ou beta é diferente de zero, no teste F o mais comum é testar se todos os betas, né, beta 1, beta 2, beta K são zero versus H0 não é verdade. Por quê? Porque no fundo você quer saber se tem alguma variável, alguma delas pelo menos, que é importante para teu modelo. Tá? Se todas forem zero, esse modelo restrito seria como? Y igual a beta 0 mais 1. Né? Seria um número, né? Uma média, mas alguma coisinha. Né? Então, logicamente que nós queremos rejeitar H0. Né? Porque assim não. Pensa, você trabalha um tempão, pega variáveis e você não rejeita H0. E quer dizer que todas as variáveis que você utilizou, né, nenhuma delas serve para te ajudar a explicar Y. Aí não é tão legal, né? Então a gente quer que pelo menos algumas variáveis, né, ou se possível várias, nos ajudem a explicar Y. Tá? Então, como é tão popular esse teste, né, ele já vem implementado no software também. Tá? E dá para fazer manualmente, né? Se eu colocar simplesmente aqui no modelo restrito O1, ele vai ajustar aquele modelo sem variáveis explicativas, né? Mas logicamente que no R dá para fazer tranquilo, mais fácil. Se você pegar o modelo irrestrito, que dizer aquele com todos, né? E você der um summary, ele por padrão, no finalzinho vai te dar estatística F. Tá? A gente vai ver na próxima aula, que vai ser laboratório, eu acho. Mas, como não cabe aqui no slide, eu dei o summary, modelo, cifrão, F, estatística F. Né? E o valor me deu... Oi. O summary, ele soma tudo? Não, esse summary é o que te dá um resumo de todas as coisas importantes do teu modelo, né? A tabelinha dos betas, vai te dar o R quadrado ajustado, algumas informações dos resíduos e a estatística F também. Entendi. Mas esse summary aí só apareceu o valor desse num def. Por quê? E não tem nem númerozinho? Onde? Não, aqui deu só simplesmente isso, porque eu pedi para mostrar simplesmente isso, porque não cabe no slide. Né? Mas se você der simplesmente o summary modelo I, ele vai te dar um monte de informações. Mostra aí, professor, no R. Oi? Deixa que eu rodo aqui, Tá bom. Então a estatística F deu 80, né? E o grau de liberdade da estatística F deu 3 e 522. Né? Vamos supor que eu quero um nível de significância alfa de 1%. Né? Calculo o quantio da F, né? 1 menos 1%. O grau de liberdade 1, que do numerador é 3, denominador é 522, o número é 3,81. Pergunta, 80 é maior que 3,81? Sim, beleza, então eu rejeito H0. Né? E acabou. E quando vocês veem um summary, né, ele vai te dar o p-valor também, tá? Só que aqui eu não consegui plotar. Mas na próxima aula, em janeiro, a gente vê isso aí, tá? Então, o teste F, né, e o teste T, tá? Qual que é a diferença? O teste F, ele permite que a gente teste conjuntamente as hipóteses, tá? E o teste T, não. O teste T testa de forma independente, tá? Algumas vezes, pode ser que os resultados do teste T e teste F levem a conclusões contraditórias entre elas, tá? Nesses casos, a gente tem que ser bem cuidadoso, tá? Por quê? Porque a estatística T, quando as variáveis X estão muito correlacionadas, muito mesmo, elas vão gerar um efeito ruim na estimação da variância do beta-chapéu, que vai fazer esse valor muito grande. E como a estatística T
no denominador utiliza esse cara, né? Vai ser muito pequenininha, né? Então, pode ser que seja melhor nesses casos confirmar a estatística F, tá? E lógico, né? Quando a estatística, quando você pega uma restrição da estatística F e a estatística T são equivalentes. Professor, Sim. eu estou um pouco confuso. Eu consigo fazer um teste F e um teste T no mesmo conjunto de dados? Eu achei que dependia da distribuição do conjunto. Não. Porque o teste T é para testar um único beta, né? Cada um dos betas de forma independente. Tá? Lembre-se que estamos Isso T. falando aqui que estamos no mundo de distribuição normal. Tá? O termo aleatório é normal, né? Então, como a gente não conhecia o sigma chapéu, vai para uma T e tudo mais. Só que se você quer testar, tá, os betas, vários betas de forma conjunta, não independente, por exemplo, beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0, beta 3 igual a 0, você não pega o teste F, você vai no... Desculpa, você não pega o teste T, você pega o teste F, que ele é mais apropriado, na verdade, para testar essas hipóteses conjuntas. Tá? Essa é a diferença entre esses dois testes. Tá? E em ambos os casos estamos assumindo sempre que esse é normal, né? Depois fazendo conta quando a gente forma as estatísticas de teste, uma delas está na distribuição T e a outra está na distribuição F. Tá? Agora, a gente está testando se for igual a 0, por exemplo. Né? Mas por quê? A gente poderia estar interessado em fazer testes mais ousados, vamos falar assim. Né? Por exemplo, que beta 1 e beta 2 são iguais. A gente poderia estar interessado nisso. Né? Ou que beta 1 é igual a 1, e que beta 2 é 0, e beta 3 é 0, e beta k é 0. Poderia. É possível? É possível, claro que é possível. Tá? Mas a gente não pode utilizar diretamente nem os p-valores, nem nada que é reportado manualmente naquela saída do R. A gente vai ter que fazer isso na mão. Tá? Primeiro caso, eu vou passar aqui, e depois, nos próximos que a gente vai ver no laboratório, tá? E isso aqui é um pouco mais chato, tá? Mas vamos ver pelo menos uma vez para vocês saberem que assiste, tá? Bom, minha água. Então aqui, vou pegar água rapidinho, tá? Pronto, voltei. Então, eu vou ajustar esse conjunto de dados, né, que são outras variáveis, outro conjunto de dados. E eu quero testar o quê? Que o beta JC, né, é igual a esse beta univ. Versus que eles são diferentes, tá? É uma hipótese completamente diferente daquela que a gente já testou. Mas é possível fazer? É possível, tá? Falar que são iguais é a mesma coisa do que se eu passar o beta univ para a esquerda, né? E falar que beta JC menos beta univ é 0 versus que é diferente de 0. É a mesma coisa. Professor, isso aí é um teste T? E a gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, tá. Só que... É porque tá pegando uma variável, né? Exatamente. Porque, assim, é uma coisa que você quer testar aqui no fundo, né? Só uma coisa. Então, sim. Só que aí construir esse teste T é mais chato, né? Porque se você for construir o teste T, você precisa montar esse cara aqui. Beta chapéu JC menos beta chapéu univ menos o, nesse caso era 0, né? Dividido pela raiz quadrada da variância dessa diferença. E aí, como é que calcula a variância dessa diferença? A gente tem a variância do beta chapéu JC, a variância do beta chapéu univ, mas a gente não tem a covariância. E aí? Aí a gente não tem o que fazer, né? A gente vai ter que fazer mais conta. Né? Se você utilizar esse... Parece muito
mesmo. Aparece mesmo. Se você pegar esse V, COV, no teu modelo ajustado, né? Você ajusta o modelo aqui. Esse V, COV vai te dar uma matriz, tá? E essa aqui é uma matriz, tá? E com a matriz de variâncias e covariâncias, tá? Dos betas. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, né? Por quê? Porque antes que era covariância de beta chapéu JC com beta chapéu único, né? Então, beta chapéu JC com JC aqui com único, né? Esse número aqui. Então, a gente tem que pegar esse cara aqui, né? Está na posição 3, 4, né? Então, você quer pegar esse cara aqui na posição 3, 4 da matriz da covariância. E vou ter que construir tudo na mão, né? Esse 3, 3 era diagonal, que é a variância que eu já tinha, né? Somar essa soma aqui no finalzinho, é isso aqui que eu quero calcular, né? Essa variância, menos duas vezes a covariância e a raiz quadrada disso, né? Variância, menos duas vezes a covariância e a raiz quadrada disso. Então, calcula a estatística T, né? Que não foi tão simples assim, né? Que deu menos 1,46. E como é um teste bilateral, né? No caso, né? Eu tenho que comparar esse cara, né? Com um quantia apropriado, né? Que no caso, esse quantio aqui, 1 menos alfa sobre 2, n menos k menos 1, que é 1,96. Como é um bilateral, pego os valores absolutos, e eu pergunto, 1,46, né? Ele é maior do que 1,96? Não é, né? Ele é menor. Então, nós rejeitamos H0, né? Se fosse maior, rejeitávamos. Como não é, eu não posso rejeitar H0. Tá? Então, como não posso rejeitar H0, no fundo, estou falando o quê? Que eu não posso falar que esses aqui são diferentes, né? Eu vou trabalhar como se fossem iguais, né? Porque não posso falar que são diferentes. Essa daí foi mais chatinha, né? Essa aí foi demais, professor. Essa aí é chatinha. Quando você Tô usa isso? perdidão. Assim, Agora eu tô muito perdido. esse texto aqui ficou bem mais complexo, né? Mas é aquele história que eu falei no começo da aula, né? A aula de hoje é uma das aulas mais densas da matéria, tá? Mas, Porque, professor, você falou outra coisa. É que você falou assim, quando não rejeitar é muito difícil, então fica mais tranquilo. Isso aí não vai cair na prova. pô, vai cair na prova, né? Vai saber. É, a gente vai ver mais exercícios disso, né? Esse daqui é chato mesmo, mas na prática a gente vai fazendo, né? O importante é que vocês lembrem que tem que fazer uma construção aqui meio chatinha, né? Que é possível, tá? Porém não é tão automático assim. Só para acabar aqui, vamos falar rapidinho entre valores de confiança, tá? Eu prometo que na próxima aula, sei que todo mundo vai estar depois de Natal, Ano Novo, e até esqueceu que está fazendo Reg Prev, né? Tem que pegar de novo, mas assistam aí de novo. Eu vou tentar pegar as coisas que não é, que na teoria, para lembrar, mas mesmo assim, dê uma estudada aí para reforçar. Professor, talvez quando for pro R de fazer exercício e tal, talvez fique mais claro. Melhora. Eu sempre aprendo mais no laboratório do que na teoria. Que fica mais palpável, né? Você consegue ver como fazer. Exatamente. Então vamos lá. Só para acabar aqui, esse que todo mundo está cansado, incluindo eu. Além de teste de hipótese, a gente pode estar interessado em construir o quê? Intervalos de confiança, né? Pro beta, por exemplo. Então, lembra que tinha aquela fórmula para calcular intervalo de confiança para a média, por exemplo? Igualzinho. Também tem para o beta, né? Temos o beta chapéu, na tabelinha. Temos esse aqui também na tabelinha. E esse aqui que a gente calcula manualmente. A gente consegue calcular o intervalo de confiança super tranquilo, né? Eu não vou explicar aqui mais um intervalo de confiança, porque vocês já sabem. Uma coisa que é interessante, que eu não falei antes, que quando n menos k menos 1 for um número grande, assim, sei lá, 100, né? A distribuição T pode ser tranquilamente aproximada por uma distribuição normal. Então você pega a distribuição normal, faz a conta e tá tranquilo. Tá?
Mas, logicamente, que não vou pedir para você fazer isso na mão. Embora não é difícil. É só pegar o falador e pronto. Não é que tem um comando que é o conf.int. Confidence Interval. Você colocou o modelo que você ajustou e o nível que você vai considerar, né? Ou 1 menos alfa. Né? E ele vai calcular o intervalo de confiança para nós. Né? Eu ajusto o modelo, coloco conf.int, né? Modelo e o nível, né? 1 menos alfa. Que ele vai me dar aqui o intervalo de confiança, né? Para cada um dos betas. Tá? E agora, tudo que a gente aprendeu, né? A gente começou falando que o termo aleatório tem uma distribuição normal. Né? E beleza, né? A gente construiu toda essa teoria, né? O problema é que não sempre o é normal. Né? E aí, se o não é normal, a gente não vai chegar numa estatística F, a gente não vai chegar numa estatística T. Né? Então aí o negócio complica. Né? Felizmente, quando o N for grande, tá? As contas que a gente faz para chegar na distribuição T e F, né? Tem aproximadamente uma distribuição T e uma distribuição F. Mas somente quando o N for grande. Se você trabalha com uma amostra muito pequenininha, vamos supor 20 observações, 30, aí não vai ser legal. Tá? Mas se você está trabalhando com uma amostra grande, sei lá, 200, 1000, né? 500, sei lá, pode continuar utilizando que está valendo. Tá? A gente tinha visto um pouco de consistência também, né? Quando a gente falava de estatística para administração. Basicamente, essa consistência significa que a probabilidade, né, dessa diferença do beta chapéu menos o beta verdadeiro, né, for maior do que um epsilon pequenininho, muito pequenininho, igual a zero. Né? E o outro que essa estatística T, vamos falar assim, né, que a gente tinha, né, como N é grande, se aproxima a uma distribuição normal, né, e a gente trabalha no mundo da distribuição normal muito tranquilamente, né, não tem problema. Ou seja, tudo que a gente aprendeu, assumindo que U é normal, se você tem uma amostra grande, você continua utilizando como se fosse normal, mesmo que não seja, porque assintoticamente você vai chegar que tudo isso vai ter uma distribuição normal, aproximadamente T, aproximadamente F, então fica tranquilo. Eu sei que foi muita coisa, tá? Então, quem tiver o livro aí pode dar uma lida aí para reforçar. Mas mesmo assim, voltando do recesso, eu vou pegar isso aqui de novo e explicar no R, pegar um caso, ajudar vocês a interpretar, porque é importante que vocês aprendam, né? Assim, lembre-se, código qualquer um faz. É só ir no Google, colocar como fazer regressão no R, no Python, no Julia, no linguagem que você prefere, né? Copia o código, cola e rodou. Vai dar um resultado. Mas e daí? Como você interpreta? Né? Interpretação é sumamente importante. Tá? E, infelizmente, as pessoas não sabem. As pessoas sabem rodar código. Mas rodar código é fácil. Né? É só aprender uma linguagem e vai. Né? É importante, aquilo que vai trazer um valor agregado para o negócio de vocês, né? É saber interpretar, né, esses resultados que o computador está fornecendo. Né? Então, vocês têm que aprender a interpretar, ver a tabelinha, o que faz, o que você não faz. E tudo isso a gente vai rever na próxima aula, depois do recesso, já em janeiro. Acho que vai ser uma aula, tem dia 4, que vai ser um vídeo, e na outra aula, que vai ser o laboratório, né? Acho que a gente vê isso. E deixando aqui para a gravação.